E aí, pessoal, a polêmica das cãibras. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Wanderson está encantando todo mundo. Todo mundo sai embasbacado com o talento desse menino das categorias de base do Grêmio, lateral direito, algo que a gente não cria há muito tempo, acho que desde o Paulo Roberto, um jogador com esse potencial. No jogo de ontem fez o primeiro gol, jogou bem, olha, encantou a todos, realmente é técnico, do meio para frente é um jogador muito habilidoso, joga por dentro, joga aberto, mas sobretudo em cima da sua capacidade técnica. É muito bom jogador, bate bem na bola, cruza muito bem, enfim, o jogador que está encantando todo mundo. Mas ontem foi o seu segundo jogo no grupo principal, no time principal do Grêmio. Ele que é menino ainda, perto dos 20 anos, mas foi o segundo jogo apenas. E curiosamente, ele saiu com câimbras no segundo jogo também. No primeiro ele saiu com câimbras, no segundo também. E na coletiva de imprensa ontem, o Renato foi em cima disso, né? Criticou, fez toda uma linha de raciocínio dizendo que um treinador não pode já começar um jogo sabendo que vai ter que substituir porque o menino vai ter câimbra, tem que saber o que aconteceu, disse que vai falar com o departamento médico e aproveitou e fez uma crítica às categorias de base, dizendo eles não resolvem o problema lá, eles já tinham que saber o que é isso, porque diz que ele já tinha esse problema lá. E agora está tendo aqui e eu é que vou ter que resolver. E aí ele está errado, Renato. Está errado, Renato. O Grêmio é um só. O Grêmio é um só. O Grêmio tem um jogador, por exemplo, que sofre de câimbra sempre e que não tem 19, 20 anos, que é o Paulo Miranda, que já nos deixou na mão várias vezes, inclusive no famoso jogo contra o River Plate lá em 2018. E nem por isso ele está sendo crucificado, nem por isso é crucificada a estrutura das categorias de departamento físico do Grêmio. Por quê? Porque isso muitas vezes é da figura do jogador, do tipo do jogador. Eu considero muito a questão do Wanderson hoje, é um jogador dedicado que joga de área a área. Mas o que eu considero mais é a questão emocional dele hoje. É um jogador que tem uma estrutura de base não muito grande, né? Não muito grande, não tem um grande histórico de base, ele tem um ótimo trabalho no Grêmio, mas ele não é um jogador com muita base ainda, né? Não tem ainda uma base física, ele está construindo essa base física, e é natural que existam oscilações também nessa questão, porque eu não vejo nada definitivo na vida desse menino ainda. A gente não sabe nem se ele vai ser um super jogador. A gente vê que ele tem características para ser, mas a gente também não sabe e a gente tem que dar tempo para ele. Tem que dar tempo para ele. Eu considero, por exemplo, que essa ansiedade que faz com que ele corra um pouco mais do que deva correr no jogo é natural da idade. É natural da idade, é natural do momento. Chega num time forte, chega num time decidindo. Deve estar um turbilhão a cabeça desse menino. Ontem, por exemplo, ele faz o gol de cabeça, quem não viu. E depois, inclusive na live a gente conversou muito sobre isso, com muitas mensagens falando sobre isso, que ele faz o gol e sai chorando. Por quê? Porque ele está emocionado. Num jogo contra o Bahia, numa fase que não é um grande jogo de decisão, e ele saiu chorando. Por quê? Porque o momento dele é esse. O momento dele é de descobrimento, o momento dele é de tentar entender também, pô, será que eu consegui ser? E esses pequenos passos acontecem. E isso muitas vezes se reflete na questão física. Óbvio que a perna pesa diferente, é natural isso. Ah, mas isso já acontecia na base e não tinham detectado. Talvez tivessem detectado, talvez isso estava, eu tenho certeza que ele não saiu todos os jogos da base, até vou fazer isso, vou fazer esse exercício, mas rapidamente peguei alguns que ele não foi substituído. Então, não é sempre. Já acontecia. Acontecia algumas vezes, de repente tem um fator emocional jogando aí. Mas ontem, obviamente, aí já o Renato já trouxe algum tipo de constrangimento para a base. O pessoal está chateado, o pessoal entende, pô, a gente está lutando aqui, está fazendo tudo, está tentando, tá brigando, e aí toma uma corneta pública como tomou ontem. A gente sabe como funcionam essas coisas internas e dói, machuca. Apanhar assim é dose. Então que se tem um pouco mais de habilidade para isso. Acho que o Renato sabe fazer isso, é um craque nessas condições. A gente tem que ir atrás do diagnóstico, precisa ir para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Paulo Miranda algumas vezes, e eu não estou aqui comparando Paulo Miranda, um é muito mais velho, outro é muito mais novo, não tem comparação, só que o fato é que a câimbra tirou o jogador, assim como ontem, tirou em outros episódios outros jogadores, no caso o Paulo Miranda, que isso é constante
na carreira dele, talvez seja constante também, espero que não, porque isso diminui a capacidade do jogador na carreira do Wanderson, mas que de fato isso aconteceu ontem, a gente cria uma espécie de constrangimento e a gente tem que tentar controlar, entender isso para não deixar que isso ganhe maior proporção. O que eu vejo na questão do Wanderson especialmente é que é um menino de muito talento, que vai crescer muito e também vai adquirir um pouco mais de experiência para não exagerar um pouco na questão física. Isso é do jogo dosar em determinado momento para poder terminar os jogos, assim como fazia na transição, pelo menos nos principais jogos que eu tirei, que ele não foi substituído. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.